Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais essa aula. E hoje nós vamos conversar a respeito dos diferentes empregos do a. Por que eu pensei em fazer essa aula hoje? A passada nós falamos sobre a crase, né, que é a fusão do artigo com a preposição, e me veio na cabeça de que às vezes muitas pessoas podem ter dúvidas em relação aos diferentes usos da palavra ar na língua portuguesa. Né? Já que quando a gente está falando da morfologia, o a ele pode aparecer como artigo, como preposição e como pronome, né? Então, pensando nessa possível dúvida que vocês podem ter, eu decidi fazer a aula de hoje com esse tema. Bom, quando a gente está falando então dos diferentes usos do a, o mais corriqueiro, mais comum, vai ser o a em se tratando de artigo. Ele vai apresentar, então, a função de artigo definido, e quando ele apresenta essa função, ele vai vir antes de um substantivo, tá? E ele pode sofrer flexão de número, ele pode aparecer tanto no singular quanto no plural, certo? Então, essa vai ser a primeira função do a, o primeiro emprego do a, como artigo definido. Como assim, Bárbara? Vamos pegar a frase: a aula de hoje é sobre os empregos dos as. A palavra a, ela vai vir antes, antecedendo a palavra aula, que é um substantivo, e vai aparecer ali, então, determinando aquele substantivo, certo? Então, ali ele está aparecendo como a função de um artigo definido. Bom, e se tratando do segundo emprego do a, nós vamos ter ele com a função de preposição. E o que vai ser a classe das preposições? Vai ser quando o a vai atuar como um elo de ligação entre um verbo e o seu complemento, que é o que nós chamamos de complemento verbal, ou então de um substantivo com o seu complemento, um adjetivo com o seu complemento e assim por diante, que nós chamamos de complemento nominal. Tá? Então, quando o a ele aparecer assim com essa função de ligar dois termos, com essa função de fazer uma ponte, ele vai ter função então de preposição, certo? Mas como seria isso na prática? Vamos pegar a frase: eu não vou a nenhum lugar hoje. Eu vou ter então o sujeito, eu, né, um adjunto adverbial de negação, não, e o verbo vou. Certo? Mas se você tirar o restante da frase e falar eu não vou, vai vir aquela dúvida, não vai aonde? Aí você pegar e colocar assim: eu não vou a algum lugar. O a, ele precisa estar ali para ligar o verbo vou ao complemento algum lugar hoje. Então, ele ali naquela situação, ele está assumindo função de preposição, certo? E é bom a gente lembrar que quando eu tenho esse caso de a preposição vir sequenciado do a artigo, os dois vão se fundir, vão fazer o fenômeno da crase e aquele fenômeno vai ser representado pelo acento grave, né? Isso, inclusive, foi tema da outra aula, né? Se vocês lembram, certo? Já se tratando do terceiro e quarto casos do uso do a, nós vamos ter ele sendo usado como pronome. No terceiro caso, ele vai ser usado como pronome pessoal do caso oblíquo, né? Se vocês estudaram lá na morfologia lá do 7º ano, do 2º ano do ensino médio, vocês vão ver que os pronomes pessoais eles estão divididos em dois casos, do caso reto e os do caso oblíquo, né? Os do reto é o eu, tu, eles, nós, vós, eles, as pessoinhas do discurso. Os do caso oblíquo, eles vão ter a função de substituir um substantivo que já apareceu anteriormente naquele contexto, naquela frase, naquele período, tá? Então, o a ali, ele pode aparecer em substituição a um pronome pessoal ou em substituição a um substantivo que já apareceu anteriormente, tá? Então, como que vai ser usado isso, por exemplo, na prática? Eu conversei com uma menina. Eu não a achei tão interessante. Então, eu tenho aí dois períodos, certo? Separados por ponto. A palavra menina, ela apareceu no primeiro período, mas não há necessidade de colocar de novo a palavra menina no segundo período. Então, houve uma substituição desse termo pelo pronome oblíquo a, certo?
Então, esse vai ser o terceiro caso em que o a ele vai ser usado de forma diferenciada. Já o quarto caso em que o a vai ser usado de uma forma diferente vai ser quando ele aparece como pronome demonstrativo, certo? E o que vai ser o pronome demonstrativo? Vai ser aquele pronome que aparece situando um determinado ser, um determinado objeto em tempo e espaço, tá? Mas o a, ele vai aparecer assim como um pronome demonstrativo de uma forma indireta, tá? Se você olhar em qualquer tabela de pronome, você nunca vai ver o a ali aparecendo como de fato um pronome demonstrativo. Só que, dependendo do contexto em que ele for utilizado, ele vai vir em substituição ao pronome aquela, que é um pronome demonstrativo, tá? Então, vamos pegar um exemplo prático de como seria essa substituição do a, do pronome demonstrativo aquele pelo a. Vamos pegar, por exemplo, a frase: essa aula não é a que te falei. Esse a, ele tá em substituição a aquela, entendeu? Então, esse vai ser o quarto caso em que nós vamos ter aí o a assumindo, então, uma função distinta, beleza? Então, vamos fazer uma recapitulação de tudo que a gente viu aqui. O a, ele pode ser artigo, preposição, ele pode aparecer como pronome do caso oblíquo ou como um pronome demonstrativo, em substituição. Lembrem-se sempre disso, certo? E de brinde agora para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre o a, que é homófono ao a, artigo, preposição e pronome, mas que na verdade é o verbo haver conjugado no presente do indicativo, né? Porque tem muita gente que às vezes fala que não sabe como usar, quando é que usa o a com H e acento agudo, tá? Então, o que vai ser esse a com H e acento agudo? Ele é a flexão do verbo haver no presente do indicativo, tá? E ele pode aparecer em orações sem sujeito, tá? Ele pode aparecer com definição de existir, de passagem de tempo, de passagem de hora, de passagem de dias, tá? E ele tem o mesmo som dos outros as, só que agora a gente tá falando só do verbo haver, tá? Então, a pronúncia é a mesma, mas a escrita é diferente, tá? E como que eu posso usar esse a, né? Vamos pegar ele com o sentido de existir. Há inúmeras dúvidas na cabeça dos alunos. Uma oração, certo? O que existe na cabeça dos alunos? Inúmeras dúvidas. E o que mostra a existência disso? O verbo haver, tá? Aí, mas, Bárbara, dúvidas tá no plural, por que o verbo haver tá no singular? Porque agora eu tô dando uma dicasinha, assim, bem básica sobre concordância nominal, verbal para vocês. O verbo haver, quando ele aparece na minha oração com o sentido de existir, ele não vai flexionar em número, ele vai ficar sempre no singular, tá? Então, a aula agora de hoje foi concluída, pessoal. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Como vocês sabem, os meus vídeos são sempre simples, minhas aulas são sempre resumidas, porque realmente a minha intenção aqui não é aprofundar o assunto, mas simplesmente dar uma base para vocês aprofundarem por conta própria, saberem onde e como pesquisar um determinado conteúdo, tá bom? Vejo vocês em breve, espero ter agregado um pouquinho de conhecimento e esclarecido algumas dúvidas, tá? Muito obrigada, pessoal! Até a próxima!